Geander tinha um segredo e ele tinha medo que esse segredo fosse revelado para a mulher dele e para os filhos dele. Ele temia que esse mistério fosse descoberto pela família. O fato, segundo apurou a Polícia Civil, segundo foi revelado pelos investigadores, é que Geander trabalhava como pedreiro e também como garoto de programa. E ele, segundo os investigadores, conheceu Bruno por meio de um aplicativo. De acordo com o depoimento desse homem, o Geander, eles se conheceram por meio de um aplicativo e saíram diversas vezes para fazer programas. Primeiro, houve programas com o companheiro de Bruno. Bruno, que é o assistente de produção que prometeu uma vaga numa novela para o ator Jeff Machado. E depois, aconteceram outros encontros entre Bruno e esse garoto de programa, o Geander. Portanto, o maior medo dele era que esse segredo fosse descoberto pela família. Foi o que ele contou em depoimento aos investigadores da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. E aí começou a se desenrolar uma grande trama macabra e misteriosa envolvendo todos esses personagens, Bruno, Geander e o ator Jeff Machado. Geander, Bate, contou que primeiramente foi contratado por Bruno para fazer uma obra na casa onde o corpo de Jeff Machado foi enterrado na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele afirma que foi procurado por Bruno para cavar um buraco e que nesse buraco, o buraco que acabou se tornando a cova improvisada do ator, esse buraco, segundo ele, seria para a construção de uma cisterna nesse imóvel. Mas no final das contas acabou se transformando na cova onde foi enterrado o baú com os restos mortais de Jeff Machado. Pois bem, após ser contratado para fazer esse buraco, que ele pensava que seria uma cisterna, Geander disse que foi convidado por Bruno para ir até a casa de Jeff Machado e que nessa casa eles iriam fazer um programa, teriam uma relação. E que nesse local também seria feita a gravação de um vídeo íntimo. Porém, o que aconteceu ali, segundo o Geander contou para os investigadores? O Geander disse que, em determinado momento, ficou sozinho no quarto com Jeff Machado e os dois ficaram trocando carícias, ficaram conversando na cama, se acariciando. E, nesse instante, Bruno, segundo ele conta em depoimento, Bruno fingia que estava conversando com alguém ao telefone. E durante essa conversa simulada, ele pedia dados de Jeff Machado. Dados como CPF, identidade, enfim, os documentos do Jeff Machado. Tudo isso para simular que estava conversando com alguém dentro de uma emissora de TV e que conseguiria, por meio desses documentos, já preencher a ficha para que o Jeff fosse contratado e fazer uma novela. O que acabou não acontecendo, acabou tudo sendo revelado como uma grande farsa, segundo a Polícia Civil. Nesse instante, Jeff afirma... Aliás, Geander afirma que em determinado momento foi para o banheiro tomar um banho e que Jeff e Bruno ficaram sozinhos no quarto. Geander então conta que ao retornar do banheiro onde tomou banho, encontrou já o ator morto. E a partir daí é que começam, segundo ele, as chantagens. Bruno, segundo Geander, começou a ameaçá-lo, começou a ameaçar, dizer que ia revelar esse segredo, que ele também fazia programas sexuais e que, para não revelar esse segredo, ele teria que ajudá-lo a esconder o corpo de Jeff Machado. E a partir daí se desenrolou toda essa trama. Eles afirmam, inclusive, que tiveram essa ideia, né? Ele afirma, aliás, inclusive, que Bruno teve essa ideia de indicar um homem chamado Marcelo, que seria o responsável pelo assassinato. Só que agora o próprio Geander confirma que Marcelo não existe, que foi tudo uma invenção para atrapalhar a investigação da Polícia Civil e desviar o foco dos investigadores da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Bate. Ok, vamos ouvir o que disse o Bruno, o produtor que está sendo procurado para o Roberto Cabrini. Põe no ar. Bruno, pelas investigações, trata-se de um crime premeditado. Para a polícia, você não só assassinou Jeff Machado, como também tomou o lugar dele para usar os seus recursos. A pergunta é simples e direta. Você admite que planejou a morte de Jeff Machado? Oi, Cabrini. Quer saber se eu planejaria uma morte tão cruel dessa? Minha resposta é não, tá? Nunca. Hipótese alguma. Mas como você pretende demonstrar, provar a sua inocência? Eu tenho colaborado com a polícia, dando as informações
relatando os fatos e indicando o local do corpo, na expectativa que a polícia ela faça o trabalho de procura, que localize o Marcelo o quanto antes, e confiando 100% total também na minha defesa, para que eles de fato consigam provar a minha inocência. Eu insisto nessa pergunta porque existem evidências importantes contra você. Sinceramente, você matou o Jeff Machado? Eu não matei o Jeff, e nem mataria, nem ele e nenhuma outra pessoa, em hipótese alguma, em momento algum.